E se uma das doenças mais comuns da vida moderna não estivesse sendo alimentada apenas pelo que as pessoas comem, mas pelo que foram ensinadas a chamar de normal? E se o dano silencioso que se acumula dentro de milhões de corpos nunca tivesse sido destinado a ser inevitável? O fígado gorduroso é agora tão comum que muitas pessoas vivem com ele por anos, sem dor, sem aviso e sem perceber que os próprios alimentos colocados nas mesas modernas todos os dias podem estar sobrecarregando um dos órgãos mais vitais do corpo. No entanto, a Escritura sempre falou com autoridade silenciosa sobre nutrição, moderação e a sabedoria da ordem divina. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 1:2. E ainda assim a pergunta permanece: se Deus projetou o corpo com inteligência, por que tantas pessoas estão exaustas, inflamadas e metabolicamente sobrecarregadas, enquanto comem o que o mundo moderno chama de conveniente? Por que óleos processados, açúcares, excesso de grãos refinados e lanches constantes dominam a vida diária, enquanto os alimentos simples tecidos na Escritura são descartados como primitivos ou simbólicos? Hoje à noite, vamos descobrir 7 alimentos bíblicos que estão em contraste direto com a dieta moderna, agora ligada ao fígado gorduroso, ao estresse metabólico e à inflamação crônica. Não são mitos, não são tendências, mas alimentos enraizados na Escritura e cada vez mais apoiados pela ciência moderna. E ao final, você poderá começar a ver que o que foi perdido nunca esteve desatualizado. Era sabedoria. Se você acredita que a verdade esquecida ainda importa, reserve um momento para curtir, se inscrever e compartilhar esta mensagem. Cada ação ajuda mais pessoas a redescobrirem o que a Escritura preservou e o que a cultura de saúde moderna muitas vezes enterrou. A verdade se espalha quando as vozes fiéis se recusam a ficar em silêncio. O segundo alimento bíblico são os figos, e poucos alimentos na Escritura carregam uma reputação tão discreta de restauração. Os figos aparecem repetidamente no mundo bíblico, não como luxo, mas como parte de um padrão de abundância, cura e estabilidade. Em 2 Reis 27, quando o rei Ezequias estava doente, Isaías deu uma instrução impressionante: preparem uma pasta de figos. Esse detalhe lhe importa. Ele mostra que na mente bíblica, o alimento nunca foi separado da cura. O que crescia da terra era frequentemente entendido como parte da provisão de Deus para a reparação do corpo. A ciência moderna agora nos dá linguagem para o que as pessoas antigas simplesmente vivenciavam. Os figos contêm fibras, polifenóis e compostos minerais que apoiam a digestão, reduzem o estresse oxidativo e ajudam a regular o caos metabólico que frequentemente envolve o fígado gorduroso. Isso importa porque o fígado não é danificado apenas pela gordura. Ele é danificado pela sobrecarga repetida, pelo açúcar instável no sangue, pela inflamação e pelo fluxo constante de alimentos processados que forçam o corpo a armazenar mais do que ele pode suportar. Um alimento como o figo funciona de maneira diferente. Ele chega com estrutura, com doçura natural ligada à fibra, com compostos que não apenas estimulam o apetite, mas participam do equilíbrio. E é exatamente aí que a dieta moderna se torna destrutiva. Ela treinou as pessoas a buscarem a doçura sem sabedoria. Oferece xarope de milho sem nutrição, sobremesas sem moderação, alimentos de café da manhã que elevam a insulina antes mesmo do dia começar e lanches projetados para ignorar os sinais naturais do corpo. O fígado paga o preço. O que começa como excesso de açúcar torna-se gordura armazenada. O que se torna gordura armazenada lentamente torna-se estresse, cicatrizes e disfunção. A tragédia não é apenas que as pessoas estão comendo mal, é que elas não reconhecem mais a diferença entre a doçura que vem da criação e a doçura que vem da manipulação. A Escritura aponta para alimentos que nutrem, enquanto o sistema moderno vende alimentos que seduzem. E o fígado sabe a diferença, mesmo quando a língua não sabe. O terceiro alimento bíblico é a romã, um dos alimentos mais simbolicamente ricos de toda a Escritura. Ela foi tecida nas vestes sacerdotais, nas imagens do templo
e na linguagem visual de bênção, fecundidade e vida. Isso não é um detalhe pequeno. No mundo bíblico, os alimentos não eram admirados apenas pelo sabor. Eles eram frequentemente vistos como sinais da abundância divina, e a romã se destacava entre os símbolos mais claros dessa abundância. Mas o que é notável agora é como a ciência moderna começou a confirmar que esta fruta antiga contém uma concentração extraordinária de compostos protetores, que falam diretamente aos próprios processos que impulsionam a doença hepática gordurosa. A romã é rica em polifenóis e substâncias antioxidantes que ajudam a acalmar o estresse oxidativo, um dos fogos ocultos por trás do dano hepático. Isso importa porque o fígado gorduroso não é simplesmente a presença de excesso de gordura no fígado. O perigo mais profundo começa quando essa gordura começa a desencadear inflamação, lesão celular e um colapso na capacidade do corpo de gerenciar a pressão metabólica. O estresse oxidativo acelera esse declínio. Ele empurra o fígado do acúmulo silencioso de gordura para um estado mais perigoso de irritação e disfunção. Uma fruta como a romã não atua como um atalho milagroso, mas permanece como um forte contraste com os alimentos modernos que intensificam esse dano interno. Ela nutre sem sobrecarregar, protege sem inflamar, carrega riqueza sem a violência metabólica da doçura ultraprocessada. E aqui, novamente, a dieta moderna revela sua traição. As pessoas foram ensinadas a consumir produtos com sabor de fruta em vez de frutas, bebidas coloridas em vez de alimentos vivos e lanches pesados em açúcar, comercializados com palavras como natural, saudável ou energético. Mas o fígado não responde a slogans. Ele responde à química. Ele responde ao que entra na corrente sanguínea, ao que eleva a insulina, ao que impulsiona o armazenamento de gordura e ao que aumenta a inflamação. A romã pertence a um mundo antigo no qual a doçura vinha envolta em inteligência protetora. Os alimentos processados modernos pertencem a um mundo manufaturado no qual o prazer é despojado da sabedoria e vendido de volta ao corpo com um custo. O padrão bíblico não é aleatório. Ele continua revelando a mesma verdade. A provisão de Deus tende a vir com equilíbrio, enquanto o excesso feito pelo homem tende a vir com dano. O quarto alimento bíblico é o alho, e poucos alimentos expõem a diferença entre a nutrição bíblica e a alimentação moderna de forma mais clara do que este. O alho era conhecido em todo o mundo antigo como um alimento humilde e cotidiano, não glamouroso, não cerimonial, mas poderoso. Ele aparece na memória dos israelitas em Números 11:5, quando se lembraram dos alimentos do Egito, incluindo o alho, como parte de seu sustento diário. Essa memória é reveladora. Ela nos lembra que alguns dos suportes mais potentes para o corpo humano nunca foram raros. Eram presentes comuns colocados ao alcance das pessoas comuns. E a ciência moderna tem mostrado cada vez mais que o alho contém compostos de enxofre e elementos bioativos que apoiam a saúde cardiovascular, reduzem o estresse inflamatório e podem ajudar a melhorar as condições metabólicas que tantas vezes cercam o fígado gorduroso. Isso importa porque o fígado gorduroso raramente viaja sozinho. Ele geralmente chega com resistência à insulina, triglicerídeos elevados, ganho de peso abdominal, circulação lenta e inflamação crônica de baixo grau. O fígado não está sofrendo isoladamente. Ele está preso em uma tempestade maior dentro do corpo. O alho fala nessa tempestade. Ele não apenas adiciona sabor. Ele representa uma classe de alimentos que trabalham com o corpo em vez de contra ele. Em um mundo onde as dietas modernas estão carregadas de aditivos, açúcares ocultos, refeições embaladas ricas em óleos de sementes e sistemas de sabores artificiais, o alho se destaca como o oposto da comida projetada. Ele é pungente, honesto, medicinal e vivo com compostos que o corpo pode realmente usar. O que a ciência moderna agora chama de suporte cardiometabólico, os antigos podem ter simplesmente reconhecido como alimento que dá força. E mais uma vez, o contraste torna-se desconfortável. Hoje, muitas pessoas consomem alimentos que são agressivamente saborosos, porém nutricionalmente vazios. Alimentos projetados para desencadear o desejo, sem oferecer reparação. O alho, por outro lado, pede algo diferente de quem o come. Ele é forte,
é real. Não pode ser disfarçado como junk food. E isso pode ser parte da lição mais profunda. O design de Deus muitas vezes não lisonjeia o apetite antes de curar o corpo. A dieta moderna treina as pessoas a quererem o que é macio, doce, sem esforço e instantaneamente agradável. Mas os alimentos que protegem o fígado são frequentemente aqueles que chamam o corpo de volta à disciplina, simplicidade e verdade. O alho é um desses alimentos. Ele nos lembra que a cura nem sempre chega envolta em conforto. Às vezes, chega com nitidez, clareza e o sinal inconfundível de que o corpo foi feito para algo mais limpo do que o mundo agora o alimenta. O quinto alimento bíblico são as lentilhas, e, à primeira vista, elas podem parecer simples demais para pertencer a uma conversa sobre a cura do fígado. Elas não são exóticas, não são comercializadas como superalimentos, não carregam o glamour das tendências modernas de saúde. Mas é precisamente por isso que importam. As lentilhas são um dos exemplos mais claros de nutrição bíblica fundamentada na estabilidade, humildade e sustento. Em Gênesis 25, o guisado de lentilhas aparece em um dos momentos mais memoráveis da Bíblia. E, em todo o mundo antigo, as lentilhas eram um alimento básico para as pessoas comuns. Elas representavam uma nutrição acessível, fundamentada e profundamente prática. E agora a ciência moderna aponta cada vez mais para as leguminosas, como as lentilhas, como aliadas poderosas na saúde metabólica, devido à sua fibra, compostos vegetais e estrutura de digestão lenta. Isso é crítico para o fígado, porque o fígado gorduroso é frequentemente alimentado pelo padrão oposto. Ele cresce em corpos sobrecarregados pela instabilidade do açúcar no sangue, picos frequentes de insulina, excesso de carboidratos refinados e o hábito diário de comer alimentos que digerem rápido demais e satisfazem muito pouco. As lentilhas interrompem esse padrão. Elas não correm para a corrente sanguínea como o pão branco, doces ou cereais açucarados. Elas se movem mais devagar, alimentam sem inundar, ajudam a criar saciedade sem violência metabólica. Esse ritmo mais lento importa porque o fígado é constantemente forçado a responder ao que quer que a corrente sanguínea entregue. Quando as refeições são baseadas em farinha refinada, açúcar e alimentos de conveniência ultraprocessados, o fígado torna-se um local de armazenamento para o excesso repetido. Mas quando o alimento chega com fibras, minerais e resistência natural ao consumo excessivo, a carga metabólica começa a mudar. E isso revela uma verdade espiritual mais profunda, que a cultura moderna rejeitou quase completamente. A mesa bíblica era muitas vezes simples, e a simplicidade não era fraqueza, era proteção. As lentilhas representam uma forma de comer que não adora a estimulação. Elas não são projetadas para excitar o apetite além da razão. São projetadas para sustentar a vida. Em contraste, a dieta moderna prospera com alimentos que são baratos de fabricar, fáceis de comer em excesso e quase impossíveis de serem interpretados pelo corpo como suficientes. Assim, as pessoas continuam comendo, continuam tendo picos de insulina, continuam sobrecarregando o fígado e se perguntam por que a exaustão e a inflamação se tornaram normais. As lentilhas funcionam como uma repreensão silenciosa a esse sistema. Elas nos lembram que o corpo muitas vezes se cura não através do excesso, mas através do retorno. De volta aos alimentos que são simples, íntegros, honestos e misericordiosos com os órgãos que nos mantêm vivos. O sexto alimento bíblico são as ervas amargas. E esta pode ser a categoria mais negligenciada de todas, porque as pessoas modernas foram treinadas para rejeitar o amargor quase instintivamente. Em Êxodo 12:8, as ervas amargas aparecem como parte da refeição da Páscoa, não como decoração, mas como algo significativo, deliberado e inseparável da lembrança. No mundo bíblico, os sabores amargos não eram tratados como inimigos. Eles tinham um lugar. Eles despertavam os sentidos, aguçavam a refeição e refletiam uma verdade mais profunda de que nem tudo o que beneficia o corpo chega na forma de prazer. Essa lição está quase perdida hoje. As dietas modernas são construídas para eliminar o amargor, suavizar cada aresta e inundar o paladar com doçura,
sal e satisfação artificial. Mas o corpo não foi projetado para prosperar em conforto constante. Isso importa mais do que a maioria das pessoas percebe, porque os compostos amargos das plantas têm sido associados há muito tempo à estimulação digestiva, ao fluxo biliar e aos processos naturais pelos quais o corpo decompõe gorduras e gerencia os resíduos metabólicos. E o fígado depende fortemente desse ritmo. Ele não é apenas um órgão de armazenamento. É um órgão de processamento, um órgão de limpeza, um regulador do que entra, do que é transformado e do que deve ser levado embora. Quando as dietas são dominadas por alimentos fritos, carboidratos refinados, bebidas açucaradas e lanches quimicamente projetados, o sistema digestivo torna-se lento, o fígado torna-se sobrecarregado e o corpo começa a perder a coordenação interna aguçada que foi projetado para manter. As ervas amargas apontam de volta para essa coordenação perdida. Elas representam uma categoria de alimento que ativa em vez de entorpecer, auxilia em vez de sobrecarregar e restaura um sabor que a cultura moderna treinou as pessoas a temer. E talvez seja por isso que esta categoria de alimentos carrega tanta força espiritual. O amargor na escritura está frequentemente ligado à memória, humildade e verdade. Ele lembra às pessoas que a libertação é preciosa porque a escravidão era real. Da mesma forma, os alimentos amargos lembram ao corpo que a cura nem sempre é doce no início. As dietas modernas discipularam milhões a desejarem o que os prejudica e a evitarem o que poderia restaurá-los. Elas ensinaram o apetite a chamar a estimulação de boa e a sabedoria de desagradável. Mas o fígado não cura através da indulgência. Ele cura através do suporte, através da ordem, através de alimentos que cooperam com o design em vez de atacá-lo. As ervas amargas permanecem como um testemunho silencioso de que o padrão de Deus nunca foi construído em torno da gratificação constante. Foi construído em torno da vida. E a vida muitas vezes exige que uma pessoa abrace o que o paladar moderno esqueceu como receber. O sétimo alimento bíblico é o mel. E nenhum alimento bíblico captura melhor a tensão entre a provisão de Deus e a distorção moderna. A Escritura fala do mel como um presente, um sinal de abundância, até mesmo um símbolo da bondade da própria terra. Repetidamente, a Bíblia descreve a promessa através da frase uma terra que mana leite e mel. O mel nunca foi tratado como uma indulgência sintética. Era doçura natural, recebida com reverência, não consumida sem limites. Provérbios 24:13 diz: Filho meu, come mel, porque é bom. No entanto, apenas alguns capítulos antes, Provérbios 25:16 dá um aviso que soa surpreendentemente moderno. Achaste mel? Come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Em outras palavras, até mesmo um bom presente torna-se prejudicial quando o desejo ultrapassa a sabedoria. Esse princípio fala diretamente ao fígado gorduroso. O fígado é um dos órgãos mais devastados pelo excesso de açúcar, especialmente quando a doçura é despojada de seu contexto natural e consumida em formas implacáveis ao longo do dia. As dietas modernas não incluem meramente açúcar. Elas são estruturadas em torno dele. Café adoçado, cereais matinais, barras industrializadas, molhos, pães, bebidas, sobremesas e adoçantes ocultos agora inundam o corpo com um nível de exposição constante à frutose que o mundo antigo nunca conheceu. E o fígado carrega o fardo. Ele deve processar esse transbordamento, converter o excesso e armazenar o que o corpo não pode usar imediatamente. Com o tempo, esse padrão torna-se acúmulo de gordura, resistência à insulina, inflamação e declínio metabólico. O mel, em seu contexto bíblico, permanece como o oposto desse caos. Ele representa a doçura com limites, o prazer sob disciplina e a nutrição que ainda responde à sabedoria. E essa pode ser uma das lições mais profundas de toda esta mensagem. O problema não é apenas o que as pessoas modernas comem, é o relacionamento rompido que elas agora têm com o próprio desejo. O sistema moderno ensina as pessoas a consumir sem limites, a lanchar sem fome, a beber doçura sem pensar e a tratar cada desejo como uma necessidade. A Escritura não nega o prazer, mas coloca o prazer abaixo da ordem.
O mel é bom, mas não sem medida. A doçura não é má, mas é perigosa quando descontrolada. É exatamente assim que a dieta moderna destrói o fígado. Ela transforma o que deveria ser ocasional em constante, o que deveria ser natural em industrial e o que deveria ser governado em habitual. O mel nos lembra que o design de Deus nunca separou a bênção da moderação. E onde a moderação é perdida, a doença muitas vezes começa a crescer em silêncio. Agora dê um passo atrás e observe o padrão que esses 7 alimentos bíblicos revelam. Azeite de oliva, figos, romã, alho, lentilhas, ervas amargas e mel não são ingredientes aleatórios espalhados pela Escritura. Juntos, eles apontam para uma filosofia de nutrição completamente diferente daquela que domina o mundo moderno. Eles refletem uma forma de comer enraizada na integridade, na moderação, na simplicidade e na cooperação com o design do corpo. Eles não inundam a corrente sanguínea com o caos. Não dependem de engenharia química. Não treinam o apetite para viver em um estado de estimulação constante. E é exatamente por isso que eles importam em um mundo onde o fígado gorduroso se tornou um dos sinais mais claros de que a alimentação moderna não está mais alinhada com a biologia humana. Porque o fígado gorduroso não é apenas um problema do fígado. É frequentemente um sinal de alerta de que todo o ritmo de vida foi distorcido. Açúcar demais, carboidratos refinados demais, óleos industriais demais, comer demais sem descanso, fibra de menos, amargor de menos, simplicidade de menos, reverência de menos pelo corpo como algo projetado e não algo para ser continuamente pressionado, sedado, entretido e abastecido quimicamente. O fígado sofre porque deve estar no centro desta tempestade. Ele recebe o transbordamento do apetite sem disciplina, da conveniência sem sabedoria e do prazer sem limites. E com o tempo, o que a cultura chama de normal torna-se visível dentro do corpo como gordura, inflamação, lentidão e declínio silencioso. Mas a Escritura aponta em outra direção. Não para a obsessão, não para a vaidade, não para dietas extremas, mas para a ordem, para o discernimento, para a compreensão de que o que entra no corpo importa espiritualmente porque o próprio corpo tem significado. Quando o povo de Deus esqueceu seu design, o desordem se seguiu. E de uma forma mais silenciosa, mas ainda séria, o mesmo princípio aparece na saúde. Quando as pessoas abandonam a sabedoria criada em troca da abundância artificial, o corpo começa a testemunhar contra a cultura. É por isso que recuperar a saúde do fígado não é apenas sobre remover alimentos prejudiciais. É também sobre recuperar um padrão bíblico de alimentação. Mais lento, mais limpo, mais honesto, mais moderado e mais grato. A dieta moderna destrói pelo excesso. A sabedoria bíblica restaura pelo alinhamento. Então, o que uma pessoa deve fazer com essa verdade agora? Primeiro, rejeite a mentira de que o declínio silencioso é normal. Rejeite a ideia de que a fadiga, o peso após as refeições, o ganho de peso abdominal, a névoa mental e a disfunção metabólica progressiva são simplesmente o preço da vida moderna. Eles podem ser comuns, mas comum não é o mesmo que o planejado pelo Criador. O corpo não foi projetado para ataques intermináveis de açúcar, alimentos ultraprocessados, óleos industriais e alimentação constante. E o fígado, embora silencioso, é frequentemente um dos primeiros órgãos a revelar que algo está profundamente fora de ordem. Ignorar esse aviso é perigoso, mas ouvi-lo pode ser o início da restauração. E a restauração muitas vezes começa de forma mais simples do que as pessoas esperam. Ela começa ao se afastar dos alimentos que sobrecarregam o corpo e ao voltar para os alimentos que cooperam com ele. Começa com menos desejos projetados e mais nutrição criada. Mais simplicidade, mais moderação, mais sabedoria, mais reverência. Os 7 alimentos bíblicos nesta mensagem não são curas mágicas, e a Escritura nunca ensina as pessoas a adorarem a comida. Mas eles apontam para um padrão, e padrões importam. Azeite de oliva em vez de excesso inflamatório. Figos e romã em vez de doçura sintética. Alho, lentilhas e ervas amargas em vez de conveniência vazia. Mel não como uma licença para indulgência,
mas como uma lição de medida. O objetivo não é a perfeição. O objetivo é o alinhamento. Porque no fim, esta mensagem é maior do que o fígado. É sobre se as pessoas modernas ainda acreditam que o design de Deus é mais sábio do que os sistemas que agora moldam a vida diária. É sobre se o corpo continuará a ser tratado como um depósito de conveniência ou honrado como um templo confiado aos nossos cuidados. E talvez seja por isso que tantos estão apenas agora redescobrindo o que a Escritura preservou silenciosamente o tempo todo. Que a cura muitas vezes começa quando o orgulho é deixado de lado, o apetite é retreinado e a pessoa retorna à sabedoria simples que lhe disseram ser velha demais para importar. Mas ela nunca foi velha demais. Estava esperando. E para aqueles dispostos a retornar, ela ainda fala. Antes de encerrarmos, deixe que esta verdade se estabeleça profundamente em seu espírito. Você não precisa continuar vivendo em guerra com o corpo que Deus lhe confiou. Você não precisa continuar se rendendo a um sistema alimentar que lucra com a confusão, recompensa o excesso e chama a deterioração de normal. Você pode escolher de forma diferente. Você pode retornar. Você pode começar a honrar o templo novamente, uma decisão de cada vez, uma refeição de cada vez, um ato de disciplina de cada vez. E como sempre, se você estiver lidando com sintomas, doença hepática diagnosticada ou problemas metabólicos contínuos, consulte um profissional de saúde qualificado ao fazer mudanças. A sabedoria não é imprudente. A sabedoria é ordenada. Então, aqui estão os 3 passos. Primeiro, inscreva-se se quiser mais sabedoria bíblica sobre saúde baseada na Escritura, na história e na ciência moderna. Segundo, curta esta mensagem para que mais pessoas possam encontrá-la, porque cada sinal de engajamento ajuda a levar a verdade a um mundo que se afoga em ruído. Terceiro, deixe um comentário e responda a esta pergunta. Qual destes 7 alimentos bíblicos você acredita que seu corpo pode estar sentindo mais falta agora? Azeite de oliva, figos, romã, alho, lentilhas, ervas amargas ou mel usado com moderação? Porque uma vez que você começa a ver o padrão, torna-se mais difícil ignorá-lo. O corpo foi projetado com inteligência. A criação foi dada com propósito. E a Escritura preservou o que as pessoas modernas foram orientadas a esquecer. Isso não é coincidência. Isso é design divino. Se esta mensagem abriu seus olhos, não deixe que ela termine apenas como informação. Deixe que se torne ação. Deixe que se torne discernimento. Deixe que se torne arrependimento no sentido mais verdadeiro da palavra. Um desvio daquilo que prejudica e um retorno ao que é ordenado, limpo e doador de vida. Porque a crise do fígado gorduroso não é apenas médica, ela é cultural, ela é espiritual. Ela reflete um mundo que ensinou as pessoas a consumir sem sabedoria e a ignorar o sofrimento silencioso do corpo até que o dano se torne impossível de esconder. Mas o design de Deus ainda permanece. Sua sabedoria não expirou. E o corpo ainda responde quando uma pessoa começa a voltar ao alinhamento. Então, ao partir hoje, lembre-se disto. A dieta moderna destrói através do excesso, da confusão e da sobrecarga constante. Mas a sabedoria bíblica restaura através da simplicidade, da moderação, da nutrição e da reverência. Essa é a diferença. Um caminho entorpece os sinais de alerta até que a doença pareça normal. O outro caminho ensina você a ouvir novamente. A fome, aos limites, ao design, à verdade. E talvez seja por isso que estes 7 alimentos importam tanto. Eles são mais do que ingredientes, eles são lembretes. Lembretes de que o que Deus provê frequentemente cura de maneiras que os sistemas modernos não entendem mais. Obrigado por assistir. Se esta mensagem falou com você, continue neste canal. Há mais para descobrir, mais sabedoria esquecida para restaurar e mais evidências de que a Escritura preservou verdades que o mundo moderno está apenas começando a redescobrir. Até a próxima, cuide do templo. Honre o design e não subestime o que pode começar a mudar quando você para de alimentar o corpo com o que o está quebrando.